está gravando, entendeu? Então, ou seja, é, pode estar assistindo também pelo Instagram ou pelo YouTube. Depois eu vou subir ela para o YouTube lá também. A gente está ao vivo aqui pelo Instagram, mas depois eu subo para o YouTube. Então, legal, pessoal. Sem mais delongas aqui, eu vou chamar o nosso amigo aqui. Deixa eu já ir até colocando aqui no Instagram. Então, como que é aqui, pessoal? Ele é. Deixa eu só chamar aqui, que eu já faço a apresentação dele aqui, que vai ficar bacana. Então, como que é aqui, pessoal? Se desconecta. Conectou? Bacana, tá aí. Agora, sem mais delongas, nós vamos convidar aqui para participar, hoje que vai falar uma palestra para a gente de startup gerando valor através da inovação aberta. Ele que é sócio fundador e CEO da Inova Beta, sócio e CEO da Skills Lab e da B Mentor. Ele é ex-head de Open Finance e inovação na quarta melhor instituição financeira eleita pela Forbes, que foi premiada como segunda instituição financeira mais inovadora do Brasil em 2022. Ele é professor de pós-graduação e palestrante de inovação e transformação digital. Ele é o nosso amigo Valério Araújo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Uma satisfação imensa tê-lo aqui hoje com a gente. Como você está? Como é que tá, Everton? Tudo bem? Boa noite, Everton. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Prazer imenso estar aqui contigo, estar aqui com todos vocês aqui. Que maravilha! O nosso amigo ele está falando lá de Porto Alegre, eu estou aqui em São Paulo, Guarulhos, então já batemos um papo hoje, mais à tarde aí, tá legal, que bacana, Valério, é uma satisfação imensa aí, cara, ter conseguido aí, a gente está agendando aí, conseguindo agendar esse horário específico aí, eu estou vendo que você está bem na correria aí também, né, então foi bacana aí que conseguimos conciliar e você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pela... Valeu. Tá? Valeu, Everton. Obrigado. Parabéns aí pelo projeto, pelas iniciativas que está conduzindo. Agradecer aqui as boas-vindas da audiência também, né? Uma noite para a gente trocar uma boa ideia sobre inovação, sobre startups também. Tentar desmistificar um pouquinho isso, tentar falar um pouquinho sobre como a gente pode conciliar aí empresas tradicionais com startups também. Mas aí a gente fala no Vamos momento lá. certo, né, do nosso Maravilha. papo. Não, legal. E, inclusive, aqui eu até separei, né? Como eu faço em todas as lives aí, eu separo algumas perguntinhas e eu vou até convidar também o pessoal que está assistindo a gente aí, de repente, se vocês tiverem alguma dúvida aí, conforme a gente vai estar conversando aqui, coloquem no chat aí, de repente, se a gente conseguir, a gente também já vai aproveitando aí, já emendando aí para responder junto, tá? Então, é legal aí que vocês vão participando com a gente aí também. Legal, então vamos lá. Então sejam muito bem-vindos aqui novamente. Entrou mais gente aqui, alguns eu consegui acenar, outros não aqui. Então sejam muito bem-vindos aí, pessoal. Muito obrigado aí por vocês estarem dedicando o tempo de vocês aí, querendo aprender mais. É uma satisfação tê-los aqui com a gente aqui, tá? Na Sonhando o Futuro. Então, Valério, eu vou começar aqui, vamos começar pelo início aqui. E o início é o seguinte: fala para a gente, explica um pouquinho para a gente esse termo aí, o que são, afinal, startups e o que é essa inovação aberta aí, né? Então, na verdade, estou já fazendo duas perguntas em uma só aí, que é exatamente o tema da nossa live, né? Que é exatamente, a gente está falando aqui, startups, gerando valor através da inovação aberta. Então, já explica para a gente esses dois termos aí, para a gente iniciar já com o pé direito aí. Beleza. Meu cara, assim, e todos que estão aqui, né? Hoje em dia, startup já não é uma grande novidade, muitos aqui têm estudado. E aí tem N definições para startups, né? E aí a gente pode pensar startup de várias maneiras, mas eu diria que startup, elas são empresas, primeiro, hiper focadas ou hiper especialistas em um problema. Diferente de uma grande empresa. Vamos pegar o exemplo de uma grande empresa, geralmente ela produz em larga escala e ela resolve vários problemas. Se você pega, vamos pegar, por exemplo, a Toyota, né, que é um case que você conhece muito bem, por exemplo, né, pelo sistema Toyota.
A Toyota é uma grande empresa e, sendo uma grande empresa, ela ataca vários problemas através dos seus produtos, dos seus serviços, especialmente dos seus veículos, né, que ela desenvolve. Uhum. Então, ela resolve problema para motorista, ela resolve problema para quem quer ter um carro bacana, né? Todos esses são tipos de problemas diferentes. As Uhum. startups, elas têm uma orientação muito específica a um problema e uma capacidade de escalar um negócio muito rápido também. Então, mais do que, além de serem empresas muito especializadas em um nicho específico, em um problema específico, elas têm um modelo de negócio que ele é repetível e escalável. O que isso significa na prática? Com base em tecnologia, em um custo muito baixo e uma equipe muito enxuta, conseguir crescer rápido, né? Então, as startups funcionam dessa forma. Então, a gente pega, por exemplo, no meio financeiro, né? Você tem um banco. O banco atende os clientes que precisam de empréstimo, ele atende os clientes que precisam de investimentos, ele vai atender os clientes que precisam, eventualmente, de seguros também, que os bancos também oferecem seguros, enfim, pagamentos, todos os produtos financeiros que um banco oferece. E aí você tem as startups do setor financeiro que atuam em problemas muito específicos e são muito especializadas neles. Você tem as fintechs de crédito, você tem as Uhum. fintechs de pagamentos, e aquele é o negócio daquela startup. Ou em seguros, você vai ter uma startup de seguros, que é uma insurtech, por exemplo, ou Uhum. na educação. Então, em linhas gerais, as startups são empresas que se especializam muito bem em um problema ou em uma necessidade, como fez o Uber, por exemplo, né, ou em outros transportes por aplicativo, viu ali um problema, transportar e ser transportado, e trouxe ali uma nova experiência que nos dá mais segurança, enfim, porque a gente sabe quem é o motorista, que antigamente quando vinha o táxi na rua, a gente olhava a plaquinha e atacava o táxi, né? A gente não tinha essa Uhum. segurança toda que nós temos hoje em termos de saber quem vai, por exemplo, nos transportar. Então, em linhas gerais, para responder a tua pergunta, né, as startups são empresas pequenas, muito focadas em um problema específico e com base tecnológica, geralmente elas escalam muito rápido a operação sem precisar crescer a operação da mesma maneira. Escalam o negócio sem precisar crescer a operação em condições de extrema incerteza, porque o negócio muda, Uhum. as necessidades dos clientes mudam e eles conseguem se adequar muito rápido a isso. Maravilha. Não, legal. Ou seja, o objetivo é, vamos pegar a dor, uma necessidade, uma dor ali do cliente específico e a gente vai focar exatamente nele e criar uma solução que a gente consiga ter uma escalabilidade e também seja algo, de repente, que a gente possa ser recorrente, que muitas vezes a gente acaba usando até as startups, não são especificamente para isso, né? Mas muitas vezes acaba sendo até um desenvolvimento de software, alguma coisa onde você tem, por exemplo, uma venda recorrente lá de um programa, por exemplo, para uma empresa que vai resolver, por exemplo, programa de RH que foi feito especificamente para determinada situação lá, que, na verdade, a empresa vai estar pagando uma mensalidade, isso é a recorrência, e eu posso fazer isso para várias empresas, sem ter um custo adicional relevante, né? Então, ou seja, Perfeito. para uma empresa, o meu custo, como o software já está desenvolvido, a gente vai ter esse custo, eu posso fazer isso para uma ou para 1.000, porque o custo praticamente tá junto. Talvez você vai ter que ter alguma coisa, mas muito pouca, a mais ali de investimento, mas o negócio você consegue escalar, né? Então, isso que dá o diferencial. Eu entendo que é isso, então, ou seja, na verdade, eu entendo que tem três fatores. Seria, a gente consegue ter uma margem interessante, porque normalmente são produtos que você, depois que você desenvolve, o custo ali dele praticamente não existe mais ali, né? Você só tem que depreciar isso daí que você fez, né? Mas depois, então você tem margem, recorrência e escalabilidade. Então, ou seja, que é o negócio realmente ideal aí, né? Para um negócio, né? E é esse que é o grande diferencial. Acho que é isso, certo? É isso, é isso. É por aí, as Legal. startups, no momento que elas criam esse negócio, que pode ser um software, como fez o Netflix, por exemplo, né? Uhum, Criou um modelo de negócio com base em um software, uma tecnologia que permite a recorrência. E ele uhum, cresce essa tecnologia para milhões de pessoas sem necessariamente ter que crescer a estrutura, mas ele mantém o mesmo modelo de negócio, diferente de uhum, uma fábrica de software. Só para a gente evitar a confusão uhum. também, que a fábrica de software ela vai atuar de acordo com a demanda do cliente, diferente de uma Sim. startup. A startup tem uma solução muito clara, muito pronta e é aquela solução sendo escalada da mesma maneira para um número maior de pessoas, um número maior de empresas, de clientes, por exemplo.
Bacana, muito legal. E daí, até pegando um ponto, daí só para complementar, é a parte de que a gente também estava dentro da pergunta, a parte de inovação aberta. Que daí, na verdade, vem a ser essa inovação aberta aí, né? A gente falou da Perfeito. startup e que relação tem isso daí com a inovação aberta aí, né? E aí, bom, pegando o gancho das startups, a partir do surgimento das startups, do crescimento delas, né, as empresas começaram a perceber outras maneiras de inovar. Primeiro, elas começaram a perceber que estavam surgindo várias empresas pequenas, que são as startups, e crescendo muito rápido, né? Netflix, por exemplo, Nubank é um outro exemplo aqui, né? Mais conhecido no nosso setor, na nossa região, entre tantas outras. E aí, algumas empresas começaram a pensar, mas será que tem como nós inovarmos utilizando as startups? Porque teve um período em que muitas empresas olhavam para as startups que estavam surgindo como concorrentes, por exemplo, Uhum, né? E aí começou a se perceber que não necessariamente uma startup ela vai concorrer com o meu negócio, ela pode complementar. Eu posso pegar essa solução dela e trazer para o meu core business, por exemplo, porque ela sabe fazer algo muito bem, uma etapa do meu negócio que eu não sei fazer tão bem assim. E aí surgiu o conceito da inovação aberta. O que é na prática inovação aberta? É quando a instituição, a empresa, né, ela vai inovar e ela faz isso não contando apenas com seus recursos internos. Tá? Antigamente, quando as empresas iam inovar, como é que era a inovação mais tradicional, digamos assim, né? Era aquela inovação da pesquisa e desenvolvimento. Como é que funcionava? A empresa ela tinha uma área de pesquisa, ela guardava aquilo como um segredo a sete chaves para não ir para o mercado, né? Essa informação de que ela estava desenvolvendo algo novo. E uhum, aí esse departamento de pesquisa ele tinha que ter uma competência suficiente para criar algo novo para lançar no mercado. Só que com o passar do tempo, as empresas começaram a perceber que isso levava tempo e muitas vezes elas erravam a mão, porque ficavam meses desenvolvendo algo no laboratório que quando ia para a rua não tinha fit com o que o mercado esperava, com o que as pessoas esperavam. E aí uma maneira de fazer isso mais rápido foi a inovação aberta, que é o seguinte, eu divulgo para o mercado os meus problemas e os meus desafios, e aí tem N maneiras de fazer inovação aberta, né? E eu busco no ecossistema de inovação, startups, universidades, hubs, por exemplo, incubadoras, ajuda clientes também, muitas vezes, das empresas, podendo ajudar a solucionar problemas. Eu busco no ecossistema de inovação a contribuição para resolver esse problema. Então, vou dar um exemplo prático. Eu tenho uma empresa, a minha empresa tem um problema de um desafio de eficiência. Ao invés de eu uhum. ficar tentando pensar em como desenvolver um novo sistema que possa trazer mais eficiência, eu pego esse problema e jogo para o mercado. Busco uma startup que possa ajudar a reduzir o processo X, diminuir pela metade, aí você define exatamente o que você está precisando. E aí, N startups vão saber que você tem esse problema e vão se candidatar a resolver. Isso é inovação, um exemplo, né? Tem outras maneiras de fazer. Isso é inovação aberta. Você abre os seus problemas para o mercado, os seus desafios e as suas oportunidades, e no mercado você vai ter soluções, startups se candidatando para resolver esse seu problema. Esse é um jeito de fazer. Há várias outras maneiras de se fazer a inovação aberta. Então, é não ficar restrito dentro do contexto da empresa, e sim abrir para fora e usar do ecossistema, que é uma palavra que a gente tem falado tanto, né, nesse contexto de inovação, usar do ecossistema para conseguir, de fato, resolver seus problemas ou desenvolver novas oportunidades de negócio. Legal. Então, vamos lá. Vou tentar falar aqui. Então, vamos imaginar assim: a startup seria um fornecedor nosso, porém, é, normalmente, quando que a gente usa a startup e a inovação aberta ali, né? Seria algo, de repente, que não é normal do mercado, hoje ainda talvez não tenha aquela solução no mercado, e a ideia aqui que é, a gente vai pôr isso daí que a gente está vendo, que a gente não está encontrando uma solução para o que a gente está querendo, a gente vai fazer uma divulgação desse desafio, né, dessa dor que a gente está tendo, e ver ali quem seriam empresas que estariam dispostas a, de repente, estar vindo junto com a gente para estudar esse caso e implementar isso com a gente. Então, ou seja, nesse Perfeito. momento seria exatamente o quê? A empresa, ela não é o core business dela, não é o negócio dela. Então, o que que ela faz? Para ela não tem sentido, muitas vezes, ela querer desenvolver algo internamente.
Então, pode ser que ela tenha até estrutura, mas dependendo da dor ali, do problema que ela está, não tem sentido ela querer pegar a equipe dela interna e querer fazer esse trabalho internamente. Então, o que que ela faz? Ela vai buscar fora, que é exatamente, ela abre, né, as portas para outra empresa, de repente encontrar aquela solução que ela está precisando. E nisso daí que é chamado a inovação aberta, né? Então ela abre para o mercado um desafio que ela está enfrentando internamente que ela não quer resolver por conta. Ela está querendo Exato, parceiros para que venha com essa solução para ela, certo? exato, exato, porque muitas vezes no Maravilha. mercado você vai encontrar a solução pronta já, e não precisa desenvolver do zero, né? Uhum. E Aí numa não empresa precisa grande a ser gente sabe startup, né? Daí seria, na verdade, uma isso. empresa tradicional. Exato, mas digamos que você está numa empresa tradicional que muitas vezes vai levar 6 meses, um ano para desenvolver um projeto, porque tem a gestão do portfólio, todo aquele processo que geralmente é mais moroso, né? Você Uhum. consegue, com o processo de inovação aberta, bem organizado e bem disciplinado, fazer isso de maneira muito rápida. Então, vou dar um exemplo de uma situação, só para pegar o gancho que você trouxe, né, com um exemplo real. Né? Na antiga casa, empresa que eu trabalhava antes de empreender, que eu fui head de inovação, nós tínhamos um Uhum. problema, tinha alguns desafios, mas esse é um bem simples de entender, que era o processo de viagens, né, de compra de passagens, seleção de hotéis, onerava muito secretárias, onerava muito as próprias pessoas que iam comprar e o custo era alto, né? Tinha Uhum. um nível de desperdício bem considerável. Então a gente buscou uma startup que nos ajudasse a reduzir o custo, trouxesse mais eficiência no processo de viagens. E a gente encontrou uma startup que nos ajudou a reduzir no primeiro ano e rapidamente, aliás, nos primeiros meses, mais de R$ 1 milhão de despesas de viagem, né? Olha só. E a solução da startup custou muito menos do que isso, mas muito menos. O programa todo de inovação aberta com startups não custou um terço desse valor, né? Ou seja, Inclusive, se pagou, você ficou com um sistema super moderno e ainda movimentou a startup e reduziu o custo. exato, exato. Então, a inovação aberta é geralmente um excelente caminho para muito rapidamente e a um custo muito baixo você buscar soluções para sua empresa. Não, bacana, excelente, acho que ficou claro. Maria do Carmo, aqui minha dúvida foi realmente esse tempo. Eu não entendi muito bem o que você quis saber, mas tudo bem. Se você quiser, se a gente respondeu, legal, se não, pergunta de novo aí, Maria do Carmo, Isso aí. Pergunta que a tá gente bom? complementa. Legal. Maravilha, então já entendemos aí o que são as startups, entendemos o que é inovação aberta. Agora, como as empresas tradicionais, a gente também já falou um pouco aí, mas de repente se você quiser complementar, que era a pergunta que eu tinha feito aqui, como as empresas tradicionais podem se beneficiar do ecossistema de startup? A gente já meio que conversou, né? Então, se tiver alguma coisa a mais, Não, legal. não, acho que dá, Você quer falar mais alguma coisa? não, dá para a gente falar sobre esse assunto aqui, até pegar o É, gancho aqui da pergunta da tempo para Carmo solução, Piana, Carmo né? Piana. Aham. Tempo geralmente é rápido, tempo para experimentação. Só que a gente tem que ter, quando a gente fala em inovação aberta, e aí pegando o gancho da outra pergunta, como as empresas tradicionais podem se beneficiar do ecossistema de startups, é justamente é, de, é, selecionando problemas que a empresa não vai resolver, para não gastar tempo, energia e recursos com isso, seus recursos internos, e direcionar Uhum. esses problemas para startups, para inovação aberta. Esse é um ponto, tá? Uhum. E outra maneira pelas quais as empresas podem se beneficiar é para validar hipóteses, né? Porque aqui a gente está falando de exemplos que deram certo, mas tem os exemplos que não dão certo também. O que eu quero dizer com isso? Os que não dão certo também, né? Mas deixa eu explicar isso para não ficar confuso. Explica melhor. Vou dar um outro exemplo, então. Nesse mesmo, iniciativa de inovação aberta, né? Teve uma situação de um público que nós tínhamos absoluta certeza que aquele público precisava de uma solução, tá? Que era o público MEI, era a instituição financeira. Então, para o público MEI, ele precisa, o MEI, né, o microempreendedor individual, precisava Uhum. de uma solução de gestão financeira, né? E Uhum. todo mundo tinha certeza que era isso que o cliente precisava, né? O que nós fizemos? Como é que a gente valida essa hipótese? Em vez de ficar 6 meses construindo uma solução super robusta, mas que não necessariamente a gente saberia que o cliente poderia usar, buscou uma startup que tinha uma solução pronta, né, e validou a hipótese. E quando nós botamos na mão do cliente, não era o que ele queria. Muito pelo contrário, o cliente, o MEI, ele tinha outra necessidade, que era, antes de usar uma solução de gestão financeira, ele gerar a consciência de que ele precisa organizar suas finanças. Então, é a mesma coisa Uhum. que você, por exemplo,
dar um carro para uma pessoa que não sabe se ela precisa dirigir, né? Não vai fazer sentido. A pessoa primeiro tem que ter consciência. Então, Uhum. no processo de inovação aberta, em 3 meses do programa, nós validamos, olha só, a gente não precisa gastar tempo com isso aqui, descarta. Então, você, até mesmo que não dá certo, você deixa de gastar em algo que seria desnecessário na empresa, fazendo inovação aberta, porque Uhum. você valida mais rápido se o seu cliente ele precisa realmente daquilo que, às vezes, na empresa é uma baita ideia, né? Da porta para dentro. Não, essa ideia aqui, isso aqui com certeza o cliente precisa. Mas quando você coloca na mão é que você vai de fato saber se o teu cliente, teu usuário, enfim, precisa de algo. E a inovação aberta ajuda nessas confirmações de hipóteses também de maneira muito rápida. Tá. E daí cai, daí acredito que você vai falar, mas cai no que o pessoal chama de MVP, né? Que é o mínimo produto viável, que é exatamente você fazer um teste rápido, né? Para ver, não precisa ser um negócio. Aí muitas vezes é pessoal que é muito detalhista, né? Que tem um perfil mais analítico, tal, que gosta do negócio tudo certinho, fica meio se coçando, né? Mas É a isso aí. até no sentido do quê? De você fazer algo funcional, mas não precisa estar com tudo pronto, exatamente para você sentir se o que você está fazendo tem a ver com o que realmente o cliente está querendo, para você, de repente, não investir baita de um tempo desenvolvendo algo e lá na frente, na hora que você libera ele para ser vendido, não é aquilo que a pessoa está querendo. Então, qual que é a ideia? É que você, em tempos menores, fez uma amostra lá, o negócio está funcionando, você já libera para o cliente testar e ele já dá o feedback. Você já sentia ali, putz, não é isso que ele quer algo diferente, né? Então, com isso, você consegue reduzir muito aí o teu projeto e o teu tempo, né, de investimento nisso daí. E daí muda, né? Que acho que daí até os conceitos que vêm aí dessa parte aí de startup mudou um pouco os conceitos. Na empresa tradicional, o que que é? A gente tem um cronograma onde você tem uma série de atividades que termina uma para você poder começar outra, termina outra para você começar outra. E aqui a gente muda totalmente o conceito, né? Quando a gente fala de MVP, na verdade o foco que é, a gente tem como que a gente todo mundo trabalhando junto, como que a gente já pode ter uma solução para pôr no mercado e testar. Então não precisa um terminar para outro terminar para outro terminar para lá na frente só você pôr um negócio para funcionar, né? Então acho que isso daí que trouxe também uma nova mentalidade aí, né? Que agora aproveitaram lá o Lean Manufacturing que veio da empresa da indústria e agora tem o Lean Startups, né? Então, ou seja, tem um conceito para, na verdade, como que a gente enxuga esse projeto, na verdade, né? Então, como que a gente faz ele mais rápido e já testa ele. Acho que Exato. É essa que isso é a aí. ideia, né? Legal. Essa que é a ideia e a questão do MVP também eu digo o seguinte, primeiro, na linha do que você falou, que na empresa tradicional, muitas vezes, né, Everton, você tem aquela pessoa que é mais detalhista, que fica ali, não, mas né, para mim não tá bom ainda. Mais um ponto, ainda não está E, legal. e assim leva um tempão. E aí a gente usa um termo na inovação que é o seguinte, né, se o primeiro MVP não der vergonha, você errou, né? Então, vai causar O vergonha em primeiro termos de tem que ir meio, vai que vai. ele vai, em termos de funcionalidades, ele vai estar um pouco deficitário, digamos assim, de funcionalidades, de experiência. Mas o importante é saber se a pessoa precisa. Se você começa a receber feedbacks assim, esse botão tá ruim, não ficou legal. Opa, as pessoas estão dizendo que precisam de uma outra maneira, né? Apontando os erros na solução, mas estão interessadas em usar. Validei a primeira hipótese que o mercado quer usar. Depois você vai melhorando. Legal. Ou seja, vamos imaginar, você quer desenvolver um carro que ande, sei lá, 200 por hora. Na verdade, você, cara, precisa fazer um protótipo lá, 200 por hora para chegar, sei lá, em um determinado local lá. Na verdade, o teu objetivo é chegar no local. Então, o que que você vai fazer? Vai fazer um protótipo primeiro, um MVP lá, e chegue no local. Não precisa estar 200 por hora. Então, ou seja, pode estar 20 por hora, mas ele está chegando no objetivo dele lá, né? Depois você vai incrementando, vai melhorando, vai pondo mais tecnologia de repente, para fazer ele chegar a 200 por hora lá no negócio, né? Mas pelo menos você já tem a cara do negócio funcionando, né? É Daí isso, é isso. pô, mas ele é muito lento, ele é devagar, daí você fala, bacana, né? Então agora tem a versão 1, é igual o iPhone, né? Versão 13, 14, 15, cada vez nunca acaba, né, cara? O cara tá sempre É isso melhorando, aí. né? É Melhorando isso, é isso. aí, né? É bem É bacana. isso.
Legal. E fala para gente, quais os cuidados e detalhes que precisam ser observados para realmente gerar valor nessa relação para ambos, para a empresa tradicional e para a startup? Perfeito. E essa é uma pergunta, todas as perguntas aqui são, acho que são importantes, sempre válidas, mas essa é uma Uhum, que cabe uma atenção especial, principalmente para quem trabalha em empresa tradicional, né? uhum, Olhando para o lado da empresa tradicional, para as duas, para a startup também, mas olhando para o lado da empresa tradicional, tem um jeito de olhar diferente para a startup do que olhar para um fornecedor. O que eu quero dizer com isso? Vou lá, trabalho numa grande empresa, vou fechar um contrato com um fornecedor, né? uhum. O que eu vou fazer? Geralmente, a grande empresa, como funcionam os processos aí? Tem o teu jurídico, compliance, aquela coisa toda, né? E aí você vai olhar os últimos 3 balanços da empresa para saber como é que ela está financeiramente, para saber se não vai te deixar na mão no meio do caminho. Você vai olhar vários aspectos jurídicos, né, de segurança da informação e tal, e tal, e tal, e tal. O capital da empresa, se realmente Tal da a empresa, empresa que estaria para entregar o que está falando, né? exato. Enfim, uma série de requisitos que só essa análise vai levar muito tempo. No processo de inovação aberta é diferente. Eu abro mão de muitos requisitos porque qual é a minha intenção empresa? Testar rápido, experimentar. Se depois que eu experimentar a solução da startup me servir para um vínculo de longo prazo, aí sim eu começo a pedir mais requisitos. Porque senão eu mato a experimentação no início. Por quê? Porque tem startup, você vai pedir 3 balanços, a startup tem 1 ano de existência. Não vai ter, né? Ela não vai Ou, de conseguir repente, ela atender. pegou até, na verdade, esse teu problema para começar a desenvolver. Também tem, dependendo do nível da startup, se for uma startup em early stage, vai estar nesse Uhum, nível aí, né? uhum, Mesmo que você peça, eu quero uma startup que tenha pelo menos um MVP validado no mercado. Mesmo tendo MVP validado, ela não vai atender muitos requisitos, né? uhum, Mas então você tem que estar com uma cabeça diferente de eu vou experimentar primeiro. Depois, se eu quiser disponibilizar isso em larga escala para os meus usuários e meus clientes, aí sim eu vou ser um pouco mais exigente. Então, para a empresa, e aí isso requer envolver compliance, jurídico, todas as suas, que a gente chama de áreas de retaguarda, vou chamar assim, né? Todo aquele uhum, processo que eu preciso, na hora de contratar um fornecedor em uma empresa, eu preciso revê-lo, né? Para uhum. eu não matar a inovação na empresa, a inovação aberta. Senão ela não vai acontecer, por experiência, não vai acontecer, tá? E o outro ponto, no lado da startup, também é o contrário, é pensar também no seguinte, tá, tudo bem, eu estou iniciando agora, mas eu tenho que aprender a trabalhar com grande empresa se eu quero trabalhar no B2B, principalmente, né? Então, ok, eu estou no início, nesse início eu tenho algumas deficiências operacionais que são compreensíveis, mas eu preciso ter um plano para resolvê-la, porque senão isso vai limitar o meu crescimento também. E a gente teve um período no mercado em que as startups estavam olhando muito para crescer rápido, crescer, 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 e aí muitas startups começaram a demitir, começou a ter, o mercado começou a fechar as torneiras dos investimentos, e começaram a olhar para startups um pouco mais sustentáveis também. Então, acho que agora a gente está num ponto de maturidade do mercado que a startup ela também precisa pensar em um negócio sustentável que gera caixa, né? Para ela poder Uhum. ser atrativa para a inovação aberta e para receber investimentos de empresas que, em processo de inovação aberta, queiram investir na startup. Né? Porque esse é um dos modelos também, quando você olha a startup e resolve adquirir uma participação dela para trazer ela para o seu negócio. Né? Então, Uhum. para as startups, tem esse novo momento do mercado, eu diria assim também, que é escassez de investimentos, eu tenho que ser um pouquinho mais rigoroso na minha construção da minha operação e no meu modelo de negócio também, né, na rentabilidade dele. Ah. Não, é legal. E até, né, isso daí que é legal de falar, né? Porque normalmente a startup é uma empresa muitas vezes pequena, ela vai crescer, né? Ela vai crescer e vai continuar muitas vezes ainda como startup. Ela tem vários estágios ali, né? Mas pode ser que a empresa ela ainda não é robusta. Então, até nesse sentido aí também tem que ser tratada de uma forma diferente, senão você quebra a empresa. Né? Isso aí. Começa a exigir muito, por exemplo, até formas de pagamento, se a empresa tradicional é muito burocrática, ó, eu vou te pagar daqui 120 dias. Cara, daqui 120 dias você não vai encontrar mais ninguém lá na startup que já quebrou. É isso aí. É isso aí. Então, ou seja, a ideia é que tem que ter dos dois lados aí essa flexibilidade. Para quem está contratando, entender
que é algo diferente, que é a ideia, eles estão trazendo uma solução ali, né? E não ficar só exigindo coisas, na verdade, pensar como se fosse um fornecedor comum. Então, é essa a ideia que talvez tem que dar uma repensada internamente. Muitas vezes, até multinacionais, empresas maiores, que têm os processos que são meio travados ali, né? Tem que meia dúzia de gente para assinar o negócio ali, né? Então, tem algumas coisas que talvez tem que pensar antes de repente querer fazer, né, essa inovação aberta aí, né? Então, acho que é isso que é importante aí, ter isso claro, né? Porque putz, tem que entender um pouco mais como funciona para exatamente você não ser uma empresa que quebra um monte de startup, né? E porque daí você também acaba ficando mal no mercado e ninguém quer mais fazer negócio com você ali, né? Porque, Isso. É né? isso aí, Não é isso deixa que eu pegar aí. acontece? Isso, tu pegou o gancho aqui, o que acontece? Você começa a ficar no mundo das startups com uma fama não muito legal. Aquela empresa que, o projeto de inovação lá não anda, os caras demoram para pagar, né? Muito lenta, a gente pede as informações, Exato. os caras não entregam para a gente, na hora de pagar, os caras ficam enrolando, atrasa, demora muito, Exa ou seja, você não consegue trabalhar, né? Isso, e é por isso que o programa ele tem que ser bem estruturadinho para ele ter um ritmo muito forte de execução, para que ele, do início ao fim, ele entregue aquilo que se espera da inovação aberta. E o capital, gente, inovação aberta com startups é um custo muito baixinho, perto do que uma grande empresa, uma média empresa mesmo costuma gastar. É absurdamente Uhum. baixo o valor, perto de um projeto que uma empresa geralmente faz, tá? Então, encare como capital de risco mesmo, né? A gente, por exemplo, nos programas que eu participei, né, que eu estruturei na área de inovação, paga a startup antes, se ela vai vir na tua empresa, paga a passagem para ela, né? Paga toda a logística, assume todos os custos do programa, para que você tire todas as barreiras e a startup possa se dedicar a fazer o melhor para a sua empresa. Maravilha. Não, legal. E acho que isso que é bacana, e até nesse conceito aí teu, é legal levantar o quê? Hoje, muitos investidores estão vendo essas startups como um negócio interessante, porque é aquilo lá que nós falamos, ele tem uma margem boa, ele normalmente tem recorrência e é escalável. Então, ou seja, você investiu uma vez ali, cara, esse negócio aí, se der certo, você vai usar para várias empresas, né? Só que, inclusive, aí, recentemente teve bancos aí que investiam em startups ali nos Estados Unidos lá que acabou quebrando lá, né? Então, tem até um estudo aí desse mercado aí, né, de venture capital, né, que é exatamente empresas que investem, né, em startups, utilizando os recursos aí de outras pessoas ou de outras empresas, né? E lá eles falam também que a cada 250 empresas que abrem, efetivamente aí, 87 gera algum dinheiro, mas dessas que realmente traz um dinheiro alto aí, né, que seria putz, aquele negócio da China, né, é apenas uma, né, ou seja, dentro de 250 só uma realmente vai ser aquela que vai, nossa, você fala, meu, é tipo, vamos por assim, um Facebook, um Instagram, uns negócios meio do outro mundo, né, que vai te gerar uma grana danada aí, né. Então é legal também a gente entender que tem a ver com isso daí também que a gente está falando, porque são empresas menores que muitas delas, muitas vezes acaba investindo e não dá certo o projeto. E ela simplesmente, cara, não deu. Paramos com o projeto, estamos saindo fora aqui, né? Então, ou seja, então tem muito isso, porque é meio que arriscado, porque você está tentando, ó, quero desenvolver esse projeto, mas de repente o projeto não dá certo, e aí, o que você vai fazer com com a startup? Ela investiu tempo, energia, putz, mas não deu, não era aquela solução, né? Então tem isso também, né? Que acho que cai aí, né, nessa parte de risco aí que você tem que expor, né? Exato. Mas legal. Deixa eu só ver aqui, ó. A gente tem a princípio 8 minutos aí, mas vamos lá, a gente vai conseguir fazer aqui. Outra pergunta que eu pus aqui: o que esperar e o que não esperar de uma startup? Aí você também respondeu, se quiser adicionar mais alguma coisa. Não, acho que a gente acabou falando assim, não esperar de uma Maravilha. startup o que uma empresa tradicional faz, então não vou repetir esse ponto. E não confundir startup com fábrica de software, né? Startup tem uma solução, tem um problema. Vamos ver se as peças se encaixam, se dá match. Não deu match, aquela startup não te atende, ela não é uma fábrica de software para desenvolver sob demanda.
para fazer isso, tem empresas que são melhores, que são fábricas de software, né? Fábricas de desenvolvimento de software. Então, não procure na startup customização de solução. Procure soluções que possam resolver os seus problemas. A inovação aberta funciona quando dá match do problema com a solução da startup, porque daí é muito rápido você implementar a solução. E não necessariamente precisa ser um software, né? Na verdade, você pode Perfeito. estar, sei lá, aplicando, desenvolvendo algo lá. Por exemplo, eu tinha, na época que eu trabalhei aí em Gravataí, eu trabalhei dentro do complexo da GM, né? A gente fornecia os cockpits para montar o Celta lá. Nós que montávamos o painel de velocímetro e tal do Celta. Nós pegamos aí a faculdade, aí a universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A UFRS, né? E a gente pôs lá um manipulador que a gente tinha, ele era manual. E a gente pôs esse desafio lá para a faculdade, que era o quê? A gente automatizar. Então, ou seja, a ideia lá, a gente pôs lá para o pessoal fazer. Então, foi como se fosse uma inovação aberta, a gente não falava disso, Mas é uma né? forma de inovação aberta, inclusive, com Mas é uma forma, universidades. entendeu? Então, ou seja, mas para a gente nem conhecia com esse nome. Pô, a gente vai lá e vamos desenvolver na faculdade, era isso que a gente falava. Né? Não falava esse termo, né? Mas ou seja, não era ali especificamente de software, eles estavam encontrando uma solução, que era o quê? A gente não queria mais fazer o manuseio ali para pegar o cockpit e tal manualmente, a gente queria pegar automaticamente. Então, ia chegar o cockpit lá na posição, ele já ia pegar como se fosse um robozinho, já ia pegar e colocar no outro local que a gente estaria levando para a montadora, né? Então, cai nisso daí. Então, não necessariamente é software, mas ali estaria embutido uma parte de programação toda, mas não só isso, tem a parte mecânica, tudo que teria que fazer, né? Eu acho que cabe isso daí que você falou. Legal. E a outra que eu pus aqui foi o seguinte: o que contribui, o que faz a diferença aí, né, para o sucesso de uma iniciativa de inovação aberta? Você falar, realmente, Perfeito. cara, ó, fizemos aqui, estamos realmente fazendo do jeito que tem que ser, existiu essa sinergia entre a contratante e a contratada, né, o mercado tradicional e a startup, e como que faz para realmente isso daí você falar, cara, isso aqui realmente foi um trabalho em conjunto aí, realmente teve frutos aí, trouxe resultados aí satisfatórios com sucesso, né? O que você poderia falar? Além de tudo que nós já falamos aqui, né, de não encarar a startup como, como fornecedor tradicional e tantas outras coisas, né, dos processos que têm que ser revistos, engajamento total dos líderes ou dos stakeholders, né, então tem que estar na pauta da diretoria. Esse é o primeiro ponto, né? Tem que ter prioridade estratégica na empresa e os problemas que você vai selecionar precisam ser problemas que realmente são problemas para a empresa para eles serem priorizados, tá? Esse é um outro ponto. E processo, né? Execução do processo tem que ser muito bem organizada para ter esse engajamento, para identificar bem os problemas, saber como definir, especificar um problema para as startups, saber fazer o hunting de startups, que é muito difícil, saber fazer a seleção das startups e, depois de selecionar, saber executar as demais etapas do programa. Tudo isso, todas essas etapas fazem muita diferença quando são bem executadas, né? Porque senão, no meio do caminho, o projeto ele vai ficando e aí você acaba Desandar. não conseguindo concluir, né? Então você tem que ter um trabalho de uma maneira muito focada, o ritmo é outro, a cultura é outro, o jeito de trabalhar é um jeito muito mais tempestivo também, surge um problema, resolve na hora, Mais para que no rápido. final você consiga trabalhar no que a gente chama de ritmo de startup, trabalhar igual uma startup. E aí você aprende a trabalhar com as startups também, com esse modelo mais tempestivo, digamos assim, mais rápido, mais ágil de resolver problemas também. Maravilha. Então, aqui, por exemplo, eu poderia pontuar, é legal ter um alinhamento estratégico do que realmente vai precisar, ter uma comunicação efetiva entre as duas partes, né, para que realmente tenha essa sinergia, essa parceria equilibrada, né, que realmente os dois entendam o desafio do outro ali, né? E também acho que é legal, né, os dois também pensarem nessa gestão de riscos, né, porque é algo que tem essa parte de ser mais arriscado. E o que é legal, o que é? Com isso você também consegue incentivar essa cultura de inovação dentro da organização,
né? Então, ou seja, quando você tem essa sinergia. Então, imagina que bacana, né? Que é um outro tema, a gente tentou abordar uma parte aí de tudo que a gente poderia estar falando sobre inovação. A gente focou na inovação aberta, né? Mas a ideia é que é? O objetivo da empresa é você trabalhar com inovação, tanto no que existe lá dentro de casa, né? Mas também pensar em algo novo, né? Que seria, por exemplo, essas startups, de repente ter algo que a gente chama de disruptivo, que seria uma tecnologia nova, um mercado novo, de repente, né? Alguma coisa que você está querendo atacar, está querendo atingir, e de repente vai ser algo novo para o mercado, que foi o caso da Uber, de outras coisas aí nesse sentido aí, né? Que da Netflix aí que você comentou, né? Que entrou, por exemplo, tinha a Blockbuster lá, e na hora que entrou a Netflix com o streaming lá, acabou com a Blockbuster, né? Ou seja, foi um negócio disruptivo, né? E, na verdade, você acabou com o que existia anteriormente e veio com uma nova tecnologia ali, né? Atingiu um mercado diferente. Então, acho que foi muito bacana o Valério. Acho que, cara, deu uma clareada boa aqui para a gente, né? Acho que o que é realmente essa inovação aberta, porque a gente que vem mais do mercado tradicional, muitas vezes a gente faz o negócio, mas como tem um vocabulário meio à parte, a gente tem que entender, né? Putz, isso aí eles chamam dessa forma, putz, é isso que eu fazia? Legal, então bacana, agora já estou entendendo o que é, né? Então, porque acho que é isso que é interessante, né? E tem todo um vocabulário à parte, tem até dicionários mesmo, né? Dicionários das startups, lá que tem um monte de palavrinha lá, MVP, Venture Capital, e vem um monte de palavras que você fala, rapaz do céu, estudar. E legal, eu acho que é isso aí. E bacana, acho que foi sensacional aqui. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma dúvida aqui, Valério, só para a gente. Claro, claro, vamos lá, tranquilo. E de repente a gente já esclarece aqui. Muito bacana, parabéns, excelente live, explanação clara. O pessoal gostou aqui, hein, cara? Que bom, que bom. E bacana. Então, pessoal, aqui, de repente, mais gente aí, a gente vai estar chamando o Valério novamente para, de repente, entrar em algum tema mais aprofundado, talvez explicar melhor, talvez ter esses passos de como que funciona aí para você fazer todo o projeto, né? Que o pessoal chama, tem algumas fases aí dentro do projeto, de como você realmente desenvolve ele, né? Que o pessoal chama de ideação, depois operação, tração, scale-up, tem uns nomes lá, né? Depois, sei lá, de repente mais à frente, a gente está chamando aí novamente para fazer umas lives mais aprofundadas no tema aí, até para a gente entrar mais no detalhe. Mas o que eu queria falar para vocês aí, que daí eu vou deixar ele fazer a propaganda dele, cara, ele tá com treinamento que inclusive eu já adquiri, né? E eu estou fazendo com ele, ele é o meu mentor ali. Eu estou fazendo com ele que está super top, que é um treinamento de especialista de inovação. Daí eu vou deixar ele fazer a propaganda aí do negócio dele aí também, mas é muito bacana, ele está pondo conteúdos de valor lá. Então, quem tem vontade de aprender mais aí sobre essa parte de inovação, como funciona, dá para pegar todo esse know-how aí que ele tem aí dessas empresas aí que ele trabalhou, na empresa aí que foi considerada pela Forbes aí um dos melhores projetos lá que eles fizeram, lá tudo, né? Então foi bem bacana esse desenvolvimento. Então, mas vou deixar você vender o peixe aqui. Então, primeiramente, o que que eu queria? Quero agradecer, né? Na verdade, queria, não quero, agradecer você, Valério, pela tua presença aqui. Muito obrigado aí por estar dedicando seu tempo aí, estar passando esse conhecimento aqui para a gente. Agradeço aí a todos que participaram com a gente. Alguns aqui eu vejo que já são figurinhas carimbadas aí, tá toda semana com a gente. Agradeço aí por vocês estarem aqui. Os novos, o que que eu vou pedir para vocês? Se vocês ainda não estão seguindo a gente, segue a gente. É, vai aí no Instagram, já segue a gente. Dentro também da flyer, onde eu divulguei, lá no final, ele tem o meu particular, o Instagram meu particular, tem o do Valério particular, e eu pus também o da Inova Beta, que é a empresa do Valério.
Então tá tudo lá dentro também, tá? Mas daí o Valério vai falar, ele vende o peixe dele aí. E a ideia é essa, pessoal. Então, quer saber mais de inovação, quer aprender, quer fazer um treinamento, um curso, ele também tem depois as mentorias que ele faz, né? Então, quer saber mais de startup, como funciona? Fala com o Valério que ele é o cara. Legal? Beleza. Então vai lá, Valério, vende teu peixe aí. Everton, primeiro eu quero agradecer também o convite, a oportunidade, sempre bom falar. Me emociono bastante desse assunto, enfim, por tudo que ele traz e contribui com as empresas também, com os profissionais, uma série de oportunidades. Como você falou ali no início, né, Inova Beta, então, de novo, agradecer esse convite, né? Bom que o pessoal gostou aqui do conteúdo, no final é isso que a gente quer, né? Que as pessoas, de fato, possam se beneficiar disso e, de fato, utilizar e sair daqui com algum aprendizado novo. Espero que nós tenhamos conseguido, né? Uhum, E a Inova Beta é uma empresa focada em treinamentos e consultoria de processos de inovação, né? Então, uhum, para pessoas como o Everton, que entrou aí conosco também, nosso aluno, né? Temos treinamentos de inovação, inovação aberta, tudo que é necessário para formar um especialista de inovação de acordo com o que o mercado espera e que as empresas exigem hoje. Né? Baseado nessa uhum. experiência, a gente resolveu empacotar isso em algo muito mais prático, objetivo e que as pessoas possam rapidamente colocar em prática nas empresas, né? Os seus conhecimentos em inovação. Então, quer saber mais? @inovabeta aqui no Instagram, né? Você vai entrar lá no segue, você vai ficar sabendo de tudo. E também, né, se a sua empresa tem algum desafio de estruturar um processo de inovação aberta com startups, por exemplo, né, conhecer esse mundo, pode vir também conversar com a Nova Beta, que nós fazemos esse trabalho de modelagem de oportunidades para trabalhar com startups, a gente faz bastante isso com algumas empresas também. E além disso também, né, para quem tem interesse, nós temos uma Venture Builder que é a Skills, onde a gente está desenvolvendo hoje 23 projetos de startups em paralelo, duas delas já entrando no mercado. Uma delas é o eCoder, que é uma plataforma de programação, ensino de programação para crianças. A gente quer levar essa solução, inclusive, para crianças de regiões remotas do país, onde tudo demora mais para chegar. A gente, de alguma maneira, isso ajuda a desenvolver o país, ajuda a desenvolver os nossos cidadãos por meio de novos profissionais capacitados. E também a Bimentor, que é uma plataforma de mentorias profissionais, tem vários mentores lá cadastrados. Então, se você domina um assunto, é só entrar lá, bimentor.com.br, e se cadastrar como mentor daquele assunto. Né? Então, a Uhum. Bimentor é também uma startup nova e a gente lançou o primeiro MVP dela, teve uma procura muito grande de mentores e agora está trabalhando no segundo MVP que deve entrar no ar no final de junho. Tá? Mas quer aprender sobre inovação é na Inova Beta, com certeza. @inovabeta, você vai encontrar ali os conteúdos, todo dia tem alguma coisa para você, pelo simples fato de seguir. Se quiser saber mais, é só chamar lá no direct que nós respondemos também. Muito obrigado aí, novamente, pela atenção de todos. Maravilha. Obrigado, pessoal. Foi muito gratificante aí o encontro de hoje aí. E a semana que vem também temos uma pessoa muito bacana aí, ela tem uma experiência grande aí, ela atuou, é, já foi diretor, vice-presidente aí de multinacional, e ela era responsável por nove plantas das Américas, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, e eu tô vendo aqui para a gente trazer ele para falar como que ele consegue engajar, como que ele consegue organizar, administrar tudo isso dentro de uma organização de forma que realmente todos estejam alinhados, né, estejam engajados e que, de repente, até esses processos de melhorias, de inovações, então, tem a ver aí, né, com isso, e como que ele administra tudo isso daí em países diferentes, né, em regiões diferentes, como que é feito todo esse trabalho aí. A gente vai tentar sugar um pouco isso daí dele aí também, né? Então, estou trazendo ele aí e a semana que vem vai ser bem bacana. Então, vem com a gente aí, acompanha a gente, começa a seguir a gente aí toda quarta-feira às 20 horas, temas relevantes aí para o teu negócio, né? Então, independente aí se você tem um pequeno negócio, a tua empresa já é mais estruturada, se já é maior, acho que aqui vai ter conteúdo de valor aí para você estar visualizando. E que eu vou pedir para vocês que eu estou começando também essa live eu vou estar gravando e vou pôr
no YouTube. No YouTube eu estou com 20 pessoas só que me curtiram lá, que estão seguindo. Então, pessoal, me ajudem lá. Entram lá e começam a seguir lá o meu YouTube, porque todas essas gravações aí que eu estou fazendo, eu estou pondo lá. Então, vai estar exposto lá. Então, quem de repente não pôde assistir, vai conseguir ver lá, consegue ver até de uma forma melhor lá que o Instagram, tá? Então, aproveitem lá, entram lá, é Sonhando Futuro, sem o, sem nada, é Sonhando Futuro, tudo junto, tá? Daí procurem lá, vocês vão achar que tem uma música também, Sonhando Futuro, mas daí vocês vão achar lá o logotipo nosso lá, vocês encontram lá, tá bom? Legal, pessoal, excelente, muito obrigado aí, e ficam todos com Deus aí. Tudo de bom aí para todos. Muito obrigado. Valeu, obrigado, boa noite. Tchau, tchau.